Vamos falar aí, né, dessa situação do John Textor, que tá repercutindo aí pra caramba nas redes sociais já, que demitiu o Renato Paiva porque Palmeiras não é PSG, que o Botafogo é melhor que o Palmeiras e que o Botafogo tinha que vencer o Palmeiras e até o Atlético de Madrid. Pode até botar aqui, tá? Que é Textor cutucou o Palmeiras. É o Textor sendo Textor, né? Polêmico, gosta de uma mídia, todo mundo percebe que o Textor gosta de uma mídia e deu uma cutucada no Palmeiras pra continuar, né? Essa rivalidade que cresceu muito entre Palmeiras e Botafogo nos últimos 2 anos. A gente vai falar ainda sobre o Depay, hein, gente? Depay não treinou ontem, teve reunião hoje, já tem até nota do Corinthians explicando a situação do Depay. Ontem ele não foi treinar, fez a reunião e se juntou ao time aí no treino. A gente vai apurar tudo e vai trazer aqui pra vocês. Após o final da participação dos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes que está acontecendo nos Estados Unidos, todos os olhos agora se voltam para o retorno do Brasileirão. E os bastidores do futebol nacional já estão a 1000 por hora. Tá pegando fogo. É John Textor de um lado botando pilha para não deixar cair a rivalidade recente dos últimos anos entre Botafogo e Palmeiras. E do outro, o Corinthians se virando para apaziguar o caos interno no clube e chegou a hora de se acertar com a fera, Memphis Depay. Fica comigo que nós te contamos tudo isso agora, mas só depois da vinheta. Brasil vem com Cleberson, tocou para Rivaldo, para Ronaldo, entrou, bateu, é gol! Já te agradeço pela sua presença aqui no canal. Aqui nós somos apaixonados por futebol. O nosso clube é o Brasil. Final, aqui é brasileiro louco e doido, certo? Se você gostar do vídeo, já deixa o seu like para fortalecer nosso trabalho. E se inscreve no Intermediária. Tá cheio de conteúdo bom aqui para você sobre o futebol nacional. Vamos falar aí, né, dessa situação do John Textor, que tá repercutindo aí pra caramba nas redes sociais já, que o John Textor, ele disse que demitiu o Renato Paiva porque Palmeiras não é PSG. E ele não jogou como deveria, jogou de forma covarde contra o Palmeiras. Que o Botafogo é melhor que o Palmeiras e que o Botafogo tinha que vencer o Palmeiras e até o Atlético de Madrid no Super Mundial de Clubes. Pode até botar aqui, tá? Que é Textor cutucou o Palmeiras. Porque ele deu uma cutucada no Palmeiras. Ele fala que o Botafogo é melhor que o Palmeiras, tá? Aí, ó, ele falou isso aí, ó. Somos melhores que o Palmeiras. Ele tem razão, porque... Aí eu vou ser sincero, tá? Ele não é... Eu não acho o Botafogo melhor que o Palmeiras hoje. Não acho. Eu achava no ano passado. Botafogo do Luiz Henrique, do Almada, aí eu achava melhor que o Palmeiras. Tá? Achava mesmo. Mas o que o Textor disse foi o seguinte: por que demitir Renato Paiva depois dele vencer o PSG? Ele quebrou os seus próprios princípios. Não seguiu o plano. Ele é um treinador posicional, muito bom em educar os jogadores e os torcedores ficaram irritados com a forma como jogamos. Deveríamos ter vencido Atlético de Madrid e Palmeiras. Somos melhores que o Palmeiras. Ele quebrou o princípio dele. Perguntei a ele qual foi o melhor jogo da sua carreira e ele respondeu, PSG. Depois perguntei qual foi o melhor jogo da minha carreira e eu disse, PSG. Eu disse que naquele dia das oitavas de final, o adversário não era o PSG, era o Palmeiras. Palmeiras não é o PSG. Somos melhores que o Palmeiras. É hora de jogar futebol. Vão lá e acabem com eles. O que aconteceu? Ficamos recuados e vimos o adversário avançar. Em 10 jogos, ele estava ficando cada vez mais defensivo. E quando você quebra os seus princípios, você tem que sair. Ou seja, ele ficou irritado de ter um Botafogo defensivo. Isso eu já gosto, tá? Já gosto. Ele quer o Botafogo jogando futebol. Mas eu não acho o Botafogo melhor que o Palmeiras hoje não, Bruno. Eu também não acho, até também pelo modelo de negócio do Botafogo, que compra e vende jogador o tempo inteiro. Se o Botafogo tivesse com o mesmo time do ano passado,
provavelmente estaria melhor que o Palmeiras, mas aí é o modelo de negócio do clube, aí vendeu o Luiz Henrique, vendeu o Almada, agora o Igor Jesus também já saiu, então daquele quarteto ofensivo muito bom do ano passado só sobrou o Savarino. Então fica mais difícil de você formar um time que jogue bem, trocando de jogador o tempo inteiro. Tem um tempo de adaptação, 4 jogadores estrearam no Botafogo durante o Mundial. Acabaram de contratar mais um colombiano aí do Júnior Barranquilla. Então, o time está vendendo e comprando. O Jair ficou alguns meses no clube e foi vendido. Então, também tem esse lado que vem da direção do clube, né? O Botafogo compra e vende jogador. Inclusive, falei aqui. Uma vergonha. O Botafogo não pode jogar do jeito contra o Palmeiras. Não pode. Ele não é melhor, mas ele não é pior. Ele são 2 times de um nível legal. O Palmeiras é um time mais estabelecido, com treinador há mais tempo. Você não pode jogar com medo do Palmeiras. O Botafogo jogou com medo do Palmeiras. O Botafogo jogar com medo do PSG, ok. Mas com medo do Palmeiras, não, né? Até o Atlético de Madrid, você pode perder 3-0, uma certa acomodação, né? Ok, mas não pode jogar com medo do Palmeiras. Aí não dá. Realmente uma falha. Não sei, não estou dizendo que devesse demitir. Aí eu acho um pouco radical. Mas não entendo como uma coisa correta que foi feito pelo Renato Paiva, não. Não pode jogar do jeito. Foi vergonhosa a atuação do Botafogo. O Botafogo ficou com medo do Palmeiras. Por que o Botafogo tem que ficar com medo do Palmeiras? Ele não é melhor, mas não é pior. Sabe, são times que estão brigando aí. Nos últimos anos eles brigaram por tudo. Bom, Fábio Piperno é o Textor sendo Textor, né? Polêmico, gosta de uma mídia. Todo mundo percebe que o Textor gosta de uma mídia. E deu uma cutucada no Palmeiras para continuar, né? Essa rivalidade que cresceu muito entre Palmeiras e Botafogo nos últimos 2 anos. Claro, foram praticamente 3 campeonatos em que se eles não disputaram as decisões, eles se confrontaram sim em momentos decisivos, né? Os 2 brasileiros, 23, 24, uma vitória para cada lado, e o Botafogo eliminou o Palmeiras, então, na Libertadores do ano passado, abrindo caminho para o título conquistado de forma brilhante. E aí houve esse confronto no Campeonato Mundial. Depay treinou. Ontem não foi pro treino e se reuniu aí, né, com a diretoria e voltou a treinar. Tem informação, Flávio? Tenho. É o seguinte, eu falei com uma cachoeira lá no Corinthians e a informação é a seguinte. Conversei com essa cachoeira e perguntei, né, como é que tá o negócio do Depay? Disse, não, tá resolvido. Tá resolvido o tema. E a pessoa tava na correria, não deu para entrar em detalhes, mas tá resolvido. Essa crise, primeiro, a empresa que o Corinthians ficou devendo para os seguranças do Depay, lembra disso? A empresa estava cobrando, os seguranças estavam ameaçando não continuar trabalhando, o quê? Né? Não dá, né? Pô, segurança já é um trabalho complicado, imagine você receber. E também a grana dele do Campeonato Paulista, né? Que era uma parte que faltava. Sim, a premiação. Já está acertado. Aí você vai dizer, bom, mas eles pagaram tudo, eles dividiram, isso eu não tenho ainda informação detalhada, porque, como eu falei, foi uma informação na correria e tal, tá ok, tá tudo certo. Depay volta à normalidade, Depay joga contra o Bragantino, se for o caso, se tiver ok fisicamente. E essa nova gestão tem uma ideia de diminuir custos fortemente no Corinthians. Se continuar o Stabile, esse pessoal do Stabile e tal, que é uma tendência, pelo menos até esse final de percurso, né, da direção do Augusto Melo, né, do período que seria Augusto Melo, a tendência é baixar valores. Baixar valores. Eles querem diminuir, acho que está muito exagerado, e em algum momento quando ele tem que dar um toque de gestão. E eles até dizem o seguinte, de repente vale a pena correr algum risco é rebaixamento, né? Porque você tem que colocar a casa em ordem algum dia. O Paulo Nobre correu esse risco, o Bandeira de Melo correu esse risco. Então o Corinthians vai partir para alguma coisa mais radical para tentar diminuir custos. E, obviamente, que o Depay ele tem um valor, um custo dele é muito acima daquilo que o Corinthians, na atual situação, pode pagar. Mas também não sei se o Depay, a essa altura da carreira, vai conseguir lá na Europa um contrato tão vantajoso como esse que ele tem agora no Corinthians. Então, são muitas questões aí. Mas eu desconfio que se alguém do staff do jogador procurar a direção do Corinthians e falar, olha, tá bom, tá complicado aqui para nós, para vocês, que a gente reconhece um momento difícil, tá... Né, vamos fazer aí eu acho que sim, distrato. Eu tenho a impressão que o Corinthians pegaria uma oferta dessa aí correndo. E aí, Bruno, o que você pensa disso? Ele é um jogador importante, ainda titular da Holanda, deve estar na próxima Copa do Mundo, então é um jogador que poderia sim atuar na Europa, mas ninguém vai comprar um jogador já mais velho. Então, se ele saísse, teria que ser mesmo um acordo. Tem um time que quer me contratar, mas
a gente precisa ter um acordo aqui, rescindir aqui para ir para lá. Pode ser no próprio país dele mesmo, mas ele acho que ainda teria mercado em outras ligas, não só na Holanda, né? Ainda é um jogador importante. E muito importante para o Corinthians dentro de campo. O Corinthians contratou um jogador que o ajudou, sim, principalmente acho que no momento mais difícil ali de escapar de rebaixamento, que acabou rendendo até um 7º lugar, até acima do esperado, mas o Corinthians claramente contratou um jogador que ele não podia pagar. Ele está no Corinthians, é possível que jogue já no fim de semana e que jogue os próximos jogos, mas não acho que é uma coisa encerrada, não. Acho que se tiver mais algum problema lá para frente, atrasar alguma coisa com ele, vai ter problema de novo. Então, Depay se ajustou com a diretoria do Corinthians. Data hoje, tá ok, pode jogar contra o Bragantino, já tá treinando. Essa crise passou. Acertaram os seguranças dele, lembra que a empresa de segurança também não tinha sido paga, isso ok. Essa parte dele ok, não sei se pagaram tudo, se dividiram, enfim, tá acertado. Então o Depay tá liberado para trabalhar nesse momento. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, porque a grana é pesada, né? É muito dinheiro. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Peço que Deus te abençoe muito. Sua presença é fundamental para o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!